Nosso mundo é repleto de armadilhas em todos os cantos, prontas para minar sua força masculina. Basta examinar os filmes e programas de destaque na Netflix, ou as figuras que estão sendo enaltecidas. Nada escapa à influência da agenda de manipulação psicológica das elites. Homens estão sendo submetidos a uma lavagem cerebral que os induz a aceitar a fragilidade. Quero compartilhar uma história bastante conhecida sobre um leão que considero importante você ouvir. Havia uma vez um leão selvagem que era temido por todos. Certo dia, o leão se apaixonou pela filha do fazendeiro, porém havia um dilema. O fazendeiro nutria uma profunda aversão pelo leão e, ao tomar conhecimento do afeto deste por sua filha, determinou-se a impedir o romance. Assim, o fazendeiro ardiloso convocou o leão e estipulou uma única condição para conceder sua bênção ao casamento. O leão deveria renunciar às suas garras afiadas a fim de garantir a segurança da filha. Após uma reflexão, o leão ponderou. Tratava-se apenas de um pequeno sacrifício em troca de uma promissora recompensa. Por que não acatar? Dirigindo-se a uma rocha, o leão rompeu suas próprias garras. No dia seguinte, dirigiu-se novamente ao fazendeiro e declarou: já não possuo garras afiadas. Agora conceda-me a mão de sua filha em matrimônio. O fazendeiro ardiloso, porém, impôs uma nova exigência: que o leão eliminasse seus dentes e presas afiadas. O leão aceitou essa segunda condição e quebrou suas presas. Todavia, ao retornar ao fazendeiro no dia seguinte, este atacou o leão e lhe causou a morte. Nessa ocasião, o leão estava desprovido de garras e dentes afiados para se defender, tudo aquilo que lhe conferia força e vigor. Ele optou por voluntariamente ceder, um após o outro. Mantenha em mente, meus irmãos, o mundo em que residem atualmente não se diferencia disso. Forças consideravelmente maiores estão em ação, projetando meticulosamente o que chamamos de Matrix para mantê-los escravos de seus desejos e impulsos. E eis aqui a incontestável verdade. Você pode apontar o dedo para o fazendeiro ou as elites o quanto quiser, porém, em última análise, foi o leão que voluntariamente optou por ceder à autoridade deles. A força é a virtude que todos os homens devem abraçar, seja em sua carreira, finanças ou vida amorosa. Todo homem, de forma intrínseca, nutre o desejo de se sentir dominante, forte e influente, pois isso é inerente à sua identidade. Todos os homens anseiam por um sólido senso de impulso, mas muitos de nós não o possuem, porque nos submetemos a comportamentos que obstruem nosso desenvolvimento em homens fortes que fomos predestinados a ser. Na atualidade, os homens se queixam incessantemente, gastam grandes somas de dinheiro em substâncias ilícitas e pornografia, e até mesmo pedem desculpas por situações que não requerem retratação, assimilando hábitos que fragilizam sua essência masculina. Agora vamos examinar 7 coisas e hábitos que estão tornando os homens fracos. Primeiro ponto: ridicularizar os outros. Esse é um aspecto pouco abordado, mas, como um homem de grande valor, jamais deve olhar de cima para baixo para os demais. Possivelmente já tenha ouvido a metáfora do balde de caranguejos. Quando um caranguejo está à beira de escapar do balde, os outros o puxam de volta. Caso se encontre zombando dos outros, lembre-se disso. Você está se colocando abaixo deles, simplesmente. É claro que isso não sugere que não deva corrigir alguém por seus equívocos, mas evite zombarias. Como homem, tem a incumbência de educar e guiar seus semelhantes, sem qualquer rancor ou segundas intenções. Mantenha em mente, homens confiantes e fortes não diminuem os demais. Ao contrário, eles estão lá para apoiá-los. Falar isso pode parecer óbvio, porém é muito importante na geração atual. Veja o que Mike Tyson pensa sobre isso. As redes sociais lhe conferiram grande facilidade em desrespeitar os outros sem correr o risco de levar um soco no rosto por isso. Segundo ponto: negligência em aceitar responsabilidade. Retomando a história do leão e da filha do fazendeiro, o fator primordial que culmina na derrota do leão se resume à sua incapacidade de reconhecer sua responsabilidade. Era sua responsabilidade viver como um leão? Suas presas e garras afiadas eram componentes fundamentais de sua identidade de leão, porém ele perdeu de vista essa responsabilidade e deliberadamente a renunciou. Essa mesma dinâmica ecoa em sua própria vida.
Encare suas obrigações com dignidade. Repita comigo: assumirei minhas obrigações com honra, pois são elas que moldam minha identidade masculina. O dia em que optar por esquivar-se de suas obrigações será o dia em que decidirá abandonar completamente sua masculinidade. Desejo que internalize esta citação. O preço da grandeza é a responsabilidade. Terceiro ponto: evitar o fracasso. Essa é uma luta que muitos homens enfrentam nos tempos atuais. A maioria deles opta pelo conforto em detrimento do crescimento. Lembre-se de que o crescimento é doloroso e frequentemente está oculto por trás do fracasso. Há um exemplo amplamente conhecido do homem que escava em busca de diamantes. Ele desconhece a profundidade em que se encontra o diamante abaixo da superfície, porém continua a escavar. No princípio, tudo que avista é mais sujeira a cada pá, mas prossegue na tarefa. Após algumas horas ou talvez dias, finalmente encontra o que buscava. Portanto, meus irmãos, o fracasso não marca o término. Caso essa seja a mentalidade que você possui, esteja certo de que jamais alcançará o sucesso em algo significativo. Pense em qualquer conquista que queira ter, digamos que inicie um empreendimento. No início, provavelmente encarará vários desses denominados fracassos, enquanto se empenha em compreender o negócio e conquistar os clientes. Todavia, ao persistir sem fugir desses fracassos temporários, verá seu crescimento pessoal. O mesmo se aplica às relações com as mulheres. Inicialmente, ao se aproximar delas, poderá parecer um homem inábil em interações sociais. No entanto, seu progresso resulta justamente desses insucessos momentâneos. Esse é o preço que um homem resiliente deve pagar pelo êxito. Desde a infância, frequentemente somos ensinados a nos envergonhar de nossos erros e fracassos, procurando justificar-nos ao culpar terceiros. Talvez já tenha dito: não é minha culpa, ou a responsabilidade é dessa pessoa. Tais pensamentos denotam uma atitude de derrota. Quero que internalize esta citação e a anote em algum lugar caso deseje. Um homem fraco culpa seu fracasso pela força dos outros. Quarto ponto: conformidade a leis insignificantes. Deseja uma maneira simples de distinguir entre um covarde e um homem de grande valor? É fácil. O covarde frequentemente se alinhará com a maioria, mesmo quando o que dizem está claramente errado. E o pior é que o covarde espera que o homem de alto valor também se dobre a essas leis e regulamentos inúteis e prejudiciais. Um homem de alto valor sempre examina e avalia todas as situações antes de tomar uma decisão. No cenário atual, fomos profundamente condicionados a acreditar que não devemos julgar ou que não devemos tomar certas ações. Essa mentalidade está fugindo ao controle. Estamos nos tornando meras marionetes e cobaias de laboratório, submetidos a todas as agendas e regulamentos que nos impõem. Não há problema em obedecer, contudo, obedeça apenas ao que se alinha com o seu propósito, sua missão e, acima de tudo, com a vontade divina. Nada está acima da lei do Todo-Poderoso. Questione a si mesmo se você é alguém que se deixa intimidar facilmente e busca agradar a todos. Para alguns homens, aprender a dizer não pode ser incrivelmente desafiador. No entanto, ao agir com base na verdade, você perceberá que o mundo não desabará ao seu redor. Testemunhei tantos homens levarem vidas dominadas pelo medo em seus casamentos, agindo como se suas esposas fossem uma espécie de ditadoras, incapazes de serem questionadas ou corrigidas. Isso claramente ilustra um caso de submissão. Quinto ponto: sua linguagem corporal é frágil. O conceito de linguagem corporal desempenha um papel crucial. Isso inclui as pistas não verbais, tais como um aperto de mão, o contato visual, a maneira como você se senta, anda ou se movimenta durante conversas e interações. As pessoas podem discernir se você é um homem forte ou fraco a partir da sua linguagem corporal. Com o passar do tempo, as agendas também se voltaram contra a expressão de uma linguagem corporal masculina enérgica. Seja intencional no modo como utiliza o seu corpo e mantenha uma postura masculina. Lembre-se de que sua linguagem corporal é, de longe, o método mais eficaz para evitar que alguém tire vantagem de você. Sexto ponto: desperdício da sua juventude. Sempre destacamos a relevância de seus dias jovens neste canal.
Seus 20 e poucos anos até os 30, em certa medida, são o que chamamos de dias de ouro. Esses são os dias em que você deve construir, edificar e progredir. Imagine um agricultor que planta uma semente. Ele não espera que a semente dê frutos no dia seguinte. Nos seus 20 anos, assim como o fazendeiro semeia, você precisa plantar sementes espirituais, emocionais e físicas que o auxiliarão a crescer. Mas aqui está o aspecto mais crucial. Não antecipe colher esses frutos imediatamente. Continue apenas semeando. Antes que perceba, terá semeado florestas e jardins que atraem a vida certa. Quando digo semear, refiro-me a desafiar a si mesmo. Isso não implica trabalhar incessantemente de 24 horas por dia, 7 dias por semana. No entanto, mantenha em mente que esses são os dias em que possui mais vigor e a oportunidade de assumir os maiores riscos. Tire proveito disso. Especialmente quando jovem, você poderá sentir que está perdendo a cena social ao escolher investir em si mesmo. Mas resista ao impulso. Talvez não compreenda isso agora, mas à medida que amadurece e envelhece, agradecerá por não ter se distraído. Ouça o que o homem mais sábio da terra tem a dizer sobre a juventude. Essas são as palavras de Salomão. Você que é jovem, alegre-se enquanto ainda é jovem, e deixe o seu coração alegrar-se nos dias da sua juventude. Siga os desejos do seu coração e o que seus olhos veem. Mas saiba que por todas essas coisas, Deus o trará a julgamento. 7º ponto. Cultivar a preguiça e a improdutividade com o seu tempo. Que horas você se recolhe para descansar e que horas você se levanta? Como você estrutura o seu dia? O que faz ao retornar do trabalho? Estas são todas perguntas que demandam sua consideração séria. Não as enxergue como tarefas secundárias, relegadas a um momento de folga. Como um homem determinado a alcançar sucesso em todas as áreas, você precisa planejar com cuidado o seu dia. Reflita sobre como os poderosos são tão bem-sucedidos na construção da Matrix. Cada aspecto e segmento foi minuciosamente planejado. Da mesma forma, analise cada parte do seu dia, os tipos de pessoas com quem interage, o conteúdo que consome. Caso não mantenha os pensamentos adequados em sua mente, saiba que está permitindo a Matrix ingressar em sua essência. A preguiça é o mais feroz adversário dos homens na atualidade. Como homem, pode ser que tenha inúmeros pensamentos sobre negócios ou vida, mas jamais tome ações para concretizá-los. Se a tolerar, a preguiça se infiltrará silenciosamente em sua vida, minando e impedindo que progrida de forma produtiva. Mantenha sempre em mente, irmãos, que a preguiça só se fortalece diante de homens frágeis. Um homem de valor rapidamente a identifica e a erradica. Mantenha-se sempre alerta à preguiça e combata-a assim que a perceber. Consequentemente, tenham em mente, irmãos, que a fraqueza é a virtude promovida pela sociedade moderna. A fraqueza é o que buscam, mas a força é sua maior virtude. Busquem a força em cada oportunidade e lembrem-se de que Deus é sua maior fortaleza. E não deixem de demonstrar seu apoio, clicando no botão de inscrição e deixando um like para que esse vídeo chegue ao maior número de pessoas. Deixo aqui um vídeo para que continuem a aprofundar seu conhecimento. Até a próxima!